Meus amores, vou fazer esse vídeo pra vocês da candeia, porque eu prometi, meus amores, eu queria botar o braço aqui em cima, mas não vai dar porque fica dormente. É mesmo porque eu passo muito tempo com ele assim, ó, do jeito que eu tô aqui, tá vendo? Eu não troco de braço. Aí, meus amores, pega, viu? Pega. Bora lá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Meus amores, você acredita que foi mesmo em cima? Não, foi não. Meus amores, perdoa. Pensei que era, mas não, entendi. Eu li errado. Li errado, meus amores, li errado. Vou procurar aqui mesmo pra postar pra vocês, mas já eu acho, porque ela tá marcadinha. Meus amores, né, que eu já achei. Só pra mim decorar, porque eu tenho que decorar as coisas, né? Meus amores, é porque tá dormente ainda. Meus amores, se eu não dei uma boa tarde a vocês, vocês me perdoam por eu ser mal educada, mas eu não tive bons estudos. Mas quando eu me lembro, meus amores, eu sempre dou uma boa tarde, um bom dia a vocês. Entendeu? Mas os meus vídeos eu foco mais de falar da palavra de Deus. Aí me desculpa por eu ser assim, entendeu, meus amores? Porque quando eu me lembro, né, eu dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, entendeu, meus amores? Mas às vezes, né, que a gente passa assim, né? Que eu já fiz um vídeo. Aí, pra mim, é o mesmo vídeo, eu continuo sem dar uma boa tarde, porque eu não sei nem se todas as pessoas vão assistir o vídeo do começo, né? Meus amores, tá vendo isso aqui, ó? É suor. Porque aqui a cozinha é quente, viu? Ó, é Lucas 11. Procura a parábola nas Santas Escrituras. Então, faça aí uma fotozinha e coloque aí no canto pra vocês assistirem. Ó, pra vocês dar um pause, vocês abrem assim a tela. Quando vocês abrem a tela, dá pra ver a letra bem grandona. Aí vocês pegam e lêem. Ó, essa parábola não é muito grande não, mas ela tem um grande significado que pra nossa alma, pra nossa vida. Por isso que eu vou postar ela pra vocês agora, viu? Meus amores, ó, vocês dizem assim, Mary, mas tu és separada. Como é que tu ainda tem a aliança? Meus amores, isso aqui, ó, é um compromisso, né? Porque Jesus apareceu pra mim na internet, ó, Jesus apareceu pra mim em sonho, né? Aí, meus amores, quando Jesus apareceu pra mim, a segunda, no segundo sonho, né? Que eu conto só do sonho do arrebatamento pra frente. O primeiro sonho eu sempre deixo guardadinho, né? Meus amores, quando Jesus apareceu pela segunda vez pra mim em sonho, quando eu vi Jesus no sonho do arrebatamento, que eu vi ele, né? Que eu tive o prazer de conhecer um homem maravilhoso como Jesus. Quando foi no segundo sonho que eu tive, que eu vi ele, igualmente ele foi crucificado, eu peguei e disse assim, Jesus, se te deixaram sozinho, eu não vou te deixar, eu vou ficar contigo até o último dia da minha vida, pregando o teu vídeo, a tua palavra, porque Jesus me mostrou, quando ele apareceu para mim, eu entendi o significado desse sonho. O que foi, Mary? Então, assim, meus irmãos, as pessoas tinham deixado Jesus só no evangelho, tinham parado de pregar o ídolo de Jesus. Os pastores estavam só se apacentando. E eu sempre fazia vídeo falando sobre isso sem entender nada. Aí, meus amores, quando eu comecei a ler o livro do Apocalipse, aí eu entendi o que é que Jesus estava querendo falar para essa geração, para esse tempo de hoje, entendeu? Quando eu comecei a ler o livro do Apocalipse, aí eu entendi que os versículos que Jesus estava fazendo eu postar eram os versículos que as pessoas estavam se apacentando das igrejas, não estava levando o vídeo dele. Meus irmãos, quando eu peguei no livro do Apocalipse, aí eu peguei e disse assim, agora eu entendi aquele sonho que Jesus apareceu para mim. Entendeu? Aí eu peguei e comecei a soltar na internet, meus irmãos, comecei a soltar. E Jesus continua aparecendo, dizendo que estava juntinho comigo pregando o evangelho. Eu vou soltar esse sonho para vocês, vou soltar logo dois, é o sonho do arrebatamento e o segundo sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava alcançar de tanto anjo. Aí, meus amores, quando eu olhava para a rua, já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e olhando para baixo. E eu via a rua do começo, a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E quando eu olhava para o cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus.
Mas não era muita não, meus amores, com certeza eram aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus, viu? Então, assim, meus amores, mas é o que eu digo pra vocês. Porque, meus amores, no livro do Apocalipse fala de quem? Dois arrebatamentos. Primeiro vai ser dos santos, né? E depois vai ter outro arrebatamento sobre o quê? Do julgamento dos mortos. É assim que eu entendi. No livro do Apocalipse, falando de dois arrebatamentos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. O segundo vai ser o arrebatamento daquelas pessoas que morreram, que não morreram com Jesus. Elas vão ser ressuscitadas para ser julgadas. Meus amores, bora continuando? Ó. E ninguém Meus amores, deixa eu ler do começo, ó. Lucas 11, a parábola da candeia do corpo. Jesus está falando logo o quê? Sobre o quê? A parábola da candeia do corpo, porque a nossa alma era uma candeia toda luminosa. E eu vou ler esse versículo tem um grande significado para o quê? Para a nossa vida, para a nossa alma. Bora lá? Ó, e ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo de alqueire, mas no velado, para que os que entrem vejam a luz. Então, se a nossa luz que está dentro de nós é uma luz, então a gente tem que deixar ela brilhar. Bora pro versículo que eu falei pra vocês. Esses versículos agora que eu vou ler pra vocês abaixo. Bora lá. A candeia do corpo é os olhos. Vocês entenderam aí, ó? Eu vou repetir de novo, ó. A candeia do corpo é os olhos, sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Vocês viram o que Jesus disse? Se os nossos olhos forem bons, toda a nossa alma é boa, todo o nosso corpo é bom. Mas Jesus continua falando muito mais coisas, mais ensinamento para mim e para vocês, presta bem atenção. A candeia do corpo é os olhos, sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal o teu... vou ler do começo de novo, ó. Mas se for mal também o teu corpo será tenebroso. Você está vendo aí o que é que Jesus disse? Se os nossos olhos for mal, todo que a nossa alma é má. Entendeu, meus amores? O nosso corpo, meus amores? O nosso corpo parece assim, quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, a pessoa nos olhos da gente, parece que ela vê assim a nossa alma. Então, bora lá? Ó. Vê, pois, que a luz... Meus amores, presta bem atenção, porque eu gaguejo nesse versículo. Eu já prestei atenção, toda vez que eu vou ler esse versículo, eu não consigo ler ele direitinho, do jeito que é pra ser. Eu já tenho um problema de não ler corretamente. E quando eu leio, ainda gaguejo, né? Pior ainda. Mas, meus amores, eu vou bater a foto e vou botar no cantinho da tela aí pra vocês. Vocês abrem e vocês lêem. Ó, é o versículo 35, ó. Vê, pois, que a luz que em ti há. Jesus está mandando que nós e a luz que há dentro de nós. Presta atenção aí, ó. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja treva. Você está vendo aí? Jesus manda nós o que? Nós olhar a nossa própria vida para ver se a nossa vida não é treva. Se a luz que há em nós, se não é escuridão. E Jesus ainda alerta mais ainda, ó. Peraí, ó. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso. Como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Vocês veem o que é que Jesus disse nesse último versículo? A gente tem que ver se em parte nenhuma do nosso corpo tem o quê? Coisas malignas. Coisa o quê? Que deixa o quê? Algum canto do nosso corpo o quê? Tenebroso. Entendeu? Nós temos o quê? Que ser todo o quê? Ser todo luz.
Pra falar a verdade, nós temos que ser todo luz, entendeu? Meus amores, esse versículo tem uma grande... Se vocês meditassem, se vocês botassem isso aqui em prática, podia ter certeza. Que quando... Se vocês aceitassem Jesus, caminhando com Jesus, podia ter certeza que quando Jesus viesse, Jesus arrebatava todos. Mas as pessoas não fazem, né? Mas a gente está aqui pregando a palavra de Deus. Ó, vou repetir de novo esse versículo. Ó. Se, pois tu, o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o esplendor. Então, meus amores, vocês entenderam, né, meus amores? Vocês entenderam porque vocês entendem as palavras de Deus, né? Meus amores, entreguei essa parábola inteira para vocês. Falando sobre o quê? Sobre a luz que há em nós. Essa luz aqui é a mesma luz que Jesus disse assim, ó. Que Jesus usou aquela parábola das virgens. 10 virgens. 5 estavam esperando por Jesus. 5 não estavam esperando por Jesus. Então, essas 5 tinham o quê? Alguma coisa ainda, o quê? Em treva dentro delas. Por isso que elas não estavam, o quê? Com a candeia abastecida. Nós temos que estar, o quê? Com a candeia abastecida. Em canto nenhum do nosso corpo pode haver treva. Entendeu? Quando Jesus vinha, de longe Jesus via nós. Os anjos, ali tem o quê? Uma luz. E ela é nossa. Bora buscar. E eles vêm buscar. Por quê? Porque Jesus manda. Eu vou ler aqui um pedacinho. Meus amores, eu acho que eu soltei só um sonho, não foi? Do mesmo jeito, meus amores, que a gente, o quê? Meus amores, eu tenho quase certeza que eu esqueci de contar outro sonho, né? Eu contei só um, né? Contei do arrebatamento. Agora, o povo, eu vou contar aqui, aproveitar, né? Vou aproveitar e vou soltar o quê? O outro sonho. Ainda vou soltar o versículo. Porque eu me esqueci, meus amores. Olha, eu vou soltar o versículo e vou soltar o outro sonho. Meus amores, o primeiro sonho que eu soltei pra vocês foi o sonho do arrebatamento, que eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça, ele em cima das nuvens. É Jesus muito lindo, muito maravilhoso. Meus amores, mais algo. O segundo sonho, como eu soltei o sonho do arrebatamento, eu vou soltar o versículo, vou soltar o sonho, e vou soltar o quê? Já soltei o sonho, vou soltar o versículo. Agora, vou soltar essa parábola inteira. E no final da parábola, eu conto o sonho e ainda conto o quê? A outra parte que Jesus quer que eu fale com vocês. Bora lá? Porque, meus irmãos, para vocês verem que a primeira visão que Jesus me concedeu, ela está escrita nas Santas Escrituras. O segundo sonho também está baseado nas Santas Escrituras, que é para vocês verem o que é que Jesus queria dizer. Entendeu? No sonho. Para vocês entenderem, igual eu entendo, entendeu? Ó, sobre o sonho do arrebatamento. Sinal da segunda vinda. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Por que que todas as tribos... Eu vou ler para vocês aqui de novo, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão. Por que que as pessoas vão se lamentar? Porque elas vão deixar para o quê? Para seguir Jesus, para caminhar com Jesus, quando vocês verem Jesus. Muitas pessoas nesse dia vão ser o quê? Tiradas da face da terra. Muitas pessoas vão ser levadas nesse dia do arrebatamento. Muitas, muitas mesmo. Para ser o quê? Separado do joio do trigo e o trigo do joio, entendeu? Por quê? Porque tiveram oportunidade. Nós estamos na internet pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta. Você está vendo que eu acabei de ler para vocês?
o que foi que eu acabei de dizer para vocês antes de eu estar começando a soltar essa parábola? Eu disse que Deus, se nosso corpo estiver todo luminoso, na hora que o quê? Que os anjos vê, os anjos levam nós. Se o anjo vem para buscar a gente está em treva, ele não leva. E ele pode até retirar a pessoa da face da terra. Para o quê? Para ir para a condenação. Já li vários versículos para vocês. Ó. E ele, eu vou repetir de novo, ó. E ele enviará, ele quem? Jesus Cristo de Nazaré, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, meus amores, nos ares Jesus vai juntar o que? Todo o povo. Entendeu, meus amores? Glória a Deus. Ó, preste atenção agora no segundo versículo, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Você está vendo? Você tem que levar, por exemplo, o que é a figueira. Presta atenção. Ó, igualmente, olha o que é que Jesus está dizendo nesse versículo aqui, ó. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Vocês veem o que é que Jesus deixou escrito? Quando nós vemos essas coisas, sabei que ele o quê? Que ele está próximo às portas. Vigia, vigia, vigia. Jesus não tem ninguém por inocente não, principalmente depois que a gente está anunciando a palavra dele na internet. Para todo o quê? Para todo olho vocês estão vendo que nós estamos falando da palavra de Deus. E o quê? Eu ainda vou tirar um prints aqui, ainda vou colocar aí na tela para vocês lerem também. Que é pra, Jesus não tem ninguém por inocente, nem ele nem Deus. Continuando, mais uma. Eu vou repetir logo as dois. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você está vendo que Jesus deixou bem claro que... Tá, vocês entenderam, né, meus amores? A palavra dele não vai passar, não. E ainda deixou aqui. Eu tô falando assim, mas Jesus já deixou escrito. Eu vou ler para vocês. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu passará, a terra o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, pronto, encerrei a parábola. Jesus deixou bem claro no último versículo que o que? Passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Jesus não passará. Então, você vai ter que se cumprir tudo ir ao pé da letra. Então, meus amores, vigia. Eu tô na internet, tô falando com vocês, tô chamando vocês ao que é o arrependimento. Não endureça o coração quando Jesus estiver falando com vocês, não. Se Jesus chamar vocês para o quê? Para vocês se voltarem para ele, não perca tempo não. Corra e se volte para ele. E espere Jesus, que Jesus o quê? Jesus está próximo, Jesus está próximo. Quando nós o quê? Quando nós começamos a passar pela tribulação, nós já sabemos que após a tribulação já vem o quê? Já vem a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama você. Eu fiz essa parábola inteira para você. Como eu prometi, vou soltar o sonho. Meus amores, eu vou soltar o sonho nesse vídeo, não. Vou soltar o sonho em outro vídeo. Porque eu tenho que soltar o versículo do livro do Apocalipse, que é o quê? Que é justamente o que está falando sobre o que Jesus me mostrou no sonho. Entendeu, meus amores? Fui.